Boa noite, Vale dos Sinos. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Estação. Nessa noite fria de sexta-feira, estamos aqui para mais um dia especial para falar com mulheres incríveis sobre um tema que, assim, ó, tem muito subtema legal, muito assunto legal para falar sobre isso. E tem ideias aqui hoje, tem sementinhas que serão plantadas. Assim, mais do que especial, mas logo eu vou apresentar as minhas convidadas. Antes disso, eu quero começar aqui falando de quem apoia esse programa Estação. Aqui nessa sexta-feira está conosco Activita. Quem tem uma rotina dinâmica e está sempre em movimento já conhece Activita. O que faz essa marca ser uma marca escolhida por tanta gente é que ela usa tecnologia exclusiva nos solados, amortecedores que reduzem os impactos e palmilhas extremamente macias para você utilizar em treino, caminhada, para usar para passeios também no dia a dia. Não importa a ocasião, com a Activita, você vai sempre dar o próximo passo com mais energia e muito mais conforto. Acesse agora mesmo activita.com.br. Universidade Fevale, referências que impulsionam referências, vestibular 2026. Para saber mais, acesse graduacão.fevale.br. Ailus Viacred Alto Vale, a feira de negócios local da Ailus Viacred Alto Vale será nos dias 15 e 16 de maio no Fly.hub em Sapiranga. Também está conosco a Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator, feiras e eventos, novas tendências em calçados e acessórios. Vem aí o SIC 2026, dias 29, 30 de junho e 1º de julho, nos pavilhões da FENAC, aqui em Novo Hamburgo. E JG Serviços desde 1999, empresas e condomínios que limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe JG Serviços. E olha só que bancada maravilhosa que tem aqui hoje comigo, uma bancada aqui do meu lado de mulheres especiais e coloridas que estão colorindo aqui essa noite de sexta-feira. O assunto, eu vou sempre falar isso porque na sexta passada a gente trouxe um assunto relevante de novo, para quem não viu, acompanha no canal do YouTube da Vale, mas sempre um assunto que eu falo assim, tá, desculpa, é sexta-feira, mas eu tô trazendo um assunto assim um pouco, né, é importante, é um assunto denso, então vou falar de novo. É importante, é um assunto denso, mas a gente vai trazer com leveza aqui. Está aqui do meu lado a Andrea Gracioli, que é proprietária, fundadora da Hey Beauty, um espaço de beleza aqui de Novo Hamburgo. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada mesmo de coração, fico imensamente agradecida. Muito feliz com a tua vinda aqui, tem muita história legal para contar essa mulher que está aqui do meu lado. E estão aqui também comigo as idealizadoras da Trampolim, aqui. Primeiro, obrigada por terem se deslocado até aqui, estava preocupada com as meninas, chegaram muito bem até aqui. Está comigo a Renata Klein, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Quem vê pensa que eu vim de outro país. Aqui de São Leopoldo, mas o trânsito a gente sabe como é que é, né? É mas verdade. deu tudo certo. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te ter aqui. E Raquel Mazuco, assim se fala? Isso aí, Mazuco. Tudo certo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, boa noite. Boa noite A todas, né? A todos e todas. Isso. E é um prazer estar aqui e contribuir com esse tema tão importante que a gente vai falar hoje. Falo todas, porque assim, ó, eu vim aqui e eu falei pro Rodrigo que ele apresenta os outros dias de estação, que eu vou falar com a mulherada. Se tem homem que quiser ouvir, inclusive tem homens aqui atrás, né, nos acompanhando, inclusive um amigo do Rodrigo está aqui atrás. Né? Se o Rodrigo estiver acompanhando, tem um colega de escola dele aqui, que está aqui atrás. A gente vai falar para a mulherada, então podem falar para elas. É então, o costume. Né? Então, vamos falar com elas.
assim, né? A proposta de trazer vocês aqui é justamente pelo que vocês têm para contar para Novo Hamburgo, para a região do Vale dos Sinos e para o mundo, porque eu admiro cada uma de vocês no que vocês têm a trazer, mas eu quero trazer algum dado importante, isso introduz muito bem o que a gente vai falar aqui, que hoje mais de 2 milhões de pequenos negócios foram abertos por mulheres no Brasil em 2025. Hoje, né, a gente tem, esse dado é o mais atual, e isso representa cerca de 42% de todas as novas empresas criadas no país, e o Rio Grande do Sul tem um lugar de destaque, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Então, as idealizadoras da Trampolim podem nos falar mais sobre isso e talvez dizer o que é essa Trampolim, será que as pessoas conhecem? Quer começar? Pode falar. Eu ia, acho que agregar o teu conteúdo, bem importante a gente citar que recentemente nasceu uma nova categoria, antes das MEIs e das microempreendedoras, agora existem as nanoempreendedoras, é uma nova categoria bem pouco falada, que ela geralmente está ali nas pesquisas dentro das micros ou das MEIs, mas elas não têm registro ainda, porque elas não se registram porque elas têm medo de não conseguir pagar a guia do MEI. Então elas são pequeníssimas, assim, elas trabalham em casa, elas não têm uma renda estável mês a mês, então elas... Com certeza, elas complementam a renda de casa, muitas vezes são a única, inclusive, mas elas ainda não se registraram por medo de não conseguir ter aquela renda fixa todo mês, né? Muitas vezes elas trabalham com coisas manuais, então costura, terapias manuais, cabelo, unha. Muitas vezes elas têm esse tipo de trabalho com o corpo, né? Então elas se dedicam muito com o corpo, mas elas também dividem o seu dia com os cuidados da casa, da família, né? Então é esse empreendedorismo por necessidade, não é por dom, né? Ai, acordei hoje... Ou por oportunidade, né? Sou muito boa em ser manicure, vou ser manicure porque eu posso, né? Ter esse trabalho extra. Não, eu preciso fazer isso aqui para também dar conta de cuidar do meu filho, porque eu não tenho uma creche que me atenda até final da tarde, por exemplo, quando eu vou voltar do meu CLT, enfim. São necessidades mesmo, né? E é isso que eu acho que a gente vê muito na Trampolim. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre, mas é isso que a gente vê muito, assim, mulheres que não têm outra escolha, que precisam estar empreendendo para ser a única ou uma das principais fontes de renda da sua casa, né? E a gente está ali, então, né, como um ecossistema de impulsionamento de empreendedorismo feminino, onde começamos como sendo uma consultoria para mulheres empreendedoras, então começamos lá em 2018, sendo esse o nosso carro-chefe, assim, começamos prestando consultoria de gestão, consultoria de estratégia, processo comercial, marketing, mas com o passar do tempo a gente começou a entender que essa mulher, ela precisava de outras coisas também, porque ela estava em outros momentos da jornada também, né? Então, não somente a consultoria iria ajudar ela, às vezes ela não estava preparada ainda para uma consultoria. Então, a gente passou a ter outras soluções e daí que veio o ecossistema, né? Quer falar um pouquinho das outras soluções? Não sei como é que tá o nosso tempo. A gente, quando vê, a gente tá monopolizando não, a conversa. Vai que eu corto. É que assim, ó, isso que tu introduziu se relaciona muito bem, até antes de te dar a palavra, se relaciona muito bem com a história da Andrea. E que lá atrás, quando ela começou, que eu sei um pouquinho, né, mas eu quero deixar que ela fale, não tinha esse me enquadrar com esse nome ou esse rótulo, e talvez isso dificultasse ainda mais o entendimento das pessoas de que aquele é um trabalho valioso e necessário e se sentir importante também. Né, Andréia? O começo de tudo. Princípio, né? Deu início um momento da minha vida onde eu me encontrei desempregada, precisava fazer minhas unhas, aniversário de 15 anos, bem comecei da gente, bem no início mesmo. Então, me obriguei a ir numa escola, onde o valor seria acessível, porque ali ocorria uma escola. Isso as tuas unhas, as tuas próprias?
Eu fui fazer num local onde oferecia com valor mais baixo, numa escola, um projeto da prefeitura, escola aberta. E ali me despertou, porque já existia em mim esse talento, né, como acontece, né, na vida de qualquer um, tá ali o talento e no tempo certo isso se desperta. E na necessidade, então, eu fui até esse local, me chamou a atenção, né, que lá tinham as alunas, né, e eu fiz minha unha e já fui para cima da professora. Quanto custa para eu ingressar? Isso já havia passado, gurias, 4 a 6 meses do curso. Eu cheguei e priorizei a janela já, assim, de cara, querendo logo. E eu fui, conversei com a professora, disse, olha, eu gosto de fazer minha unha, eu estou no meu seguro-desemprego, na época, aquela coisa toda, né? Então, vem com a gente, mas agora eu não posso investir em material, né? Toda aquela história. Tu não precisa, tu precisa é cumprir horas aqui, porque isso é um projeto da Prefeitura de Escola Aberta. Isso aqui de Novo Hamburgo. Aqui em Novo Hamburgo. Beijo, Nargel, se estiver me assistindo, era coordenadora na época. Minha professora Noeli não existe mais, mas é uma queridona. Eu lembro até da frase dela, quando eu a comuniquei, né? Disse, olha, já, acho que terceira ou quarta aula, eu tomei já a iniciativa de anunciar que eu estaria fazendo unhas na minha sala de estar junto com meus filhos na minha casa. Eu divulguei com a cartolina na parede da minha casa. Né? É emocionante isso, porque marcou muito, muito minha história. Hoje tem muita coisa. Nossa! Né? Só a gente sabe, hoje, né? Hoje não é. Hoje passa da cartolina, né? Hoje tem tanta coisa maravilhosa. Muito. E ali, então, eu dei a continuidade no curso, né? Para minha surpresa, a equipe não continuou. Eu e uma outra colega damos continuidade. Ela desistiu no meio do caminho. E aqui estou, né? Conta hoje, aqui estou hoje fazendo o quê? Aqui estou, uma empreendedora, onde eu tenho uma equipe de 9 pessoas. Já conquistei minha casa própria, tenho filhos já se formando. No espaço Hey Beauty, né? Para todo mundo conhecer. Hey Beauty. Oi, bonita. Aqui eu com uma fachada lindíssima, né? Pelo que eu vi. A Hey Beauty hoje, o que eu vejo a Hey Beauty na minha vida, para minha vida, ela, eu creio que, né, como tu colocaste no início ali, Claudinha, fundadora da Hey Beauty, eu vejo a Hey Beauty como uma rede, uma franquia futuramente. Eu creio. E para você que não tem fé, eu tenho por ti, porque eu comecei assim acreditando. Porque dar início num negócio, quando te abre portas assim, foi o que aconteceu comigo. Tu precisa começar a te sentir naquele negócio e sonhar e não parar de sonhar. Não parar de sonhar. E persistir. Muito, muito. Coragem. Isso não tem tudo a ver com o que vocês... Olha só, não tem tudo a ver com o que vocês fazem, as mulheres entenderem. E tem algo... vamos voltar em várias coisas aqui. Tem algo que você, dona Renata, falou que foi muito valioso. Eu pude estar com a Renata em outro evento que a gente fez em São Leopoldo, né, na Sicredi. O espaço Sicredi também, que oferece um espaço para a comunidade poder criar, muito, muito legal. Onde você falou o seguinte, que é interessante falar sobre motivação, mas motivação não basta. As mulheres precisam de ferramentas. Isso foi muito valioso, porque o que a Andréia está trazendo aqui é que ela tinha essa motivação, ela tem ainda hoje, por isso que ela conquistou tudo que ela conquistou, mas ela foi buscar ferramentas para fazer isso. Ela sabia fazer, mas ela foi buscar mais ferramentas para entregar mais. Sim. E é isso que vocês trazem também, né? Sim. Totalmente, totalmente. Sim, isso conta também um pouco da história da Trampolim, essa busca, né, por ferramentas. Nós nos conhecemos já há muitos anos, né, a Rei e eu fomos colegas de trabalho, do trabalho CLT, de pegar ônibus junto, pegar trem junto,
E nessas idas e vindas a gente conversava muito sobre o futuro e os sonhos que nós tínhamos. Ambas tínhamos vontade de ter um negócio próprio. E daí a gente ficava pensando, né, tipos de negócio, coisas que a gente gostava de fazer. Daí a vida andou, a gente acabou saindo daquele trabalho, a Rê começou a empreender e eu entrei num projeto do Sebrae. O projeto Agentes Locais de Inovação, que existe até hoje, é um projeto incrível que auxilia muitos empresários aqui no Brasil todo, inclusive. E aí ela empreendendo, eu no projeto, e esse projeto ele tem um tempo de duração, né? Então eu precisava decidir o que eu ia fazer depois. E aí a gente se encontrava e, ai, amiga, vamos, né? Vamos fazer um plano de negócio, vamos pensar numa ideia, vamos. E vinha várias ideias, assim, mas ainda não era aquela ideia. Normalmente o caminho de quem sai desse projeto do Sebrae é seguir trabalhando com consultoria. Mas parecia que faltava alguma coisa. Até que nós estávamos num evento e ouvimos a palestra de uma empresária e ela contou todas as dificuldades que ela trilhou para conseguir chegar onde ela chegou, que ela era CEO de uma empresa de tecnologia, majoritariamente, né, masculina ainda. E aquilo ali nos deu parece que tiraram um véu, assim, e a gente se olhou e disse, é isso que a gente vai fazer. Vamos ensinar o que a gente sabe, vamos continuar trabalhando com consultoria. A Renata já trabalhava com marketing digital na época. Mas vamos trabalhar só para as mulheres, vamos fazer só para as mulheres, porque as mulheres precisam de uma atenção. Não é porque nós somos menos capazes, muito pelo contrário, né? As mulheres são a maioria no ensino superior, as mulheres são a maioria buscando qualificação, mas o jeito mulher de empreender é diferente. A forma com que o mundo se construiu e o nosso papel na sociedade, desde que o mundo é mundo, impacta nos dias de hoje. Então, a gente precisa de um olhar diferente. E é isso que a Trampolim faz, ela impulsiona mulheres empreendedoras. Que loucura esse trabalho, né? Eu vejo o brilho, assim, vocês falando primeiro de um lado, assim, porque são... Eu acho que por isso se complementam tanto aqui vocês, porque de um lado tem, né, quem foi atrás sem saber, né, as melhores ferramentas e começou do jeito que podia, e vocês em outro momento que é mais atual, né, também, mas também com o que vocês têm em comum, que é esse brilho no olho, assim, quando vocês falam sobre o que vocês fazem, assim. E isso de trazer ferramentas, essa tua fala não é para rasgar cedo aqui no programa, é verdade, porque é para reforçar que não basta uma coisa, são complementos, né? Precisa do conhecimento, precisa ir atrás o tempo todo, né? Então isso é muito valioso. E isso traz o que é, né, esse lugar da gente falar aqui no programa hoje, dessa liberdade financeira que a gente busca também. Vocês começaram assim de alguma forma, e eu quero entender de vocês, assim, o que vocês percebem sobre essa liberdade que vocês buscaram, as barreiras, ou o que vocês veem também nessas mulheres que estão buscando isso, dessas dificuldades que elas têm? Eu vejo que esse tema é um dos nossos principais objetivos com as nossas clientes, porque só tendo essa autonomia financeira é que elas conseguem, de fato, estarem livres para serem sujeitos das próprias histórias, assim, serem livres no próprio negócio, né, e não chegar, por exemplo, na nossa frente e dizer assim, ai, gurias, eu até tenho uma planilha, mas quem cuida é o meu marido. Ele entende melhor dessas coisas de dinheiro. A gente não quer isso. Ela pode ter essa parceria com o marido, com o companheiro, mas a gente também quer que ela entenda dos números dela. Para que quando chegue a hora de, sei lá, se não tá tão bem o negócio, ela entenda por quê. Na hora de precificar, ela entenda como precificar. Então, tudo passa pelos números, né? A base, a gente vive nessa sociedade, então os números do negócio dela vão ser o termômetro desse negócio para saber se tá legal, se não tá. Então é imprescindível que ela tenha esse conhecimento. Então a gente sempre fala até que no processo de consultoria a gente começa pelo financeiro, porque ali é onde a gente vai entender como tá esse negócio, né? E a gente começa com essa educação dela também, dela já ir entendendo, né? Porque entende-se duas coisas, né? Que é o que motiva ela permanecer, porque a partir do momento que ela tem o conhecimento e dominar minimamente esse gerenciamento das suas finanças, assim, que é essa educação financeira que a grande maioria não teve, a gente não teve, né? Então,
é um momento de virada. Eu acredito que tem muito da Andréia aqui para somar nisso, assim, né? Dessa questão dessa liberdade financeira, ela traz também. A questão da liberdade financeira, né, nesse longo 20 anos que eu tenho de experiência no ramo da beleza, ela nos traz autonomia, né? Autonomia. Mas também com prioridades. Porque o mercado da beleza, ela te exige muito, muito. Na questão da autonomia, da questão da educação financeira em si, né? Ela te exige muito, porque tu precisa, aonde há ordem há progresso, né? Se o alicerce não está em ordem, se não está no projeto, não vai dar certo, vai parar, sim, a gente começar do zero, né? Mas uma educação financeira, assim, ela te traz essa autonomia e te prepara, né? Eu acho que até essa questão dessa autonomia que a Andréia está trazendo aqui também, eu acho que dá para trazer um pouco do que as pessoas entendem hoje do teu papel, da diferença. Eu acho que isso vocês percebem também na Trampolim, de quando as mulheres começam, né? A Andréia, por exemplo, começou lá atrás com as ferramentas que ela tinha, começou a fazer o negócio dela dentro da sala dela com os filhos. A realidade de muitas mulheres hoje, enfim, ou é no computador com a criança no colo, ou é, enfim, né, das mais diversas formas. Muito do teu papel hoje, o quanto mudou e das dificuldades também que tu tem hoje, de as pessoas verem essa tua evolução. Porque tem isso também, é a busca, assim, esse gerenciamento todo. Hoje, o foco é, assim, a estratégia tá lá no financeiro, é voltada para isso, é o que mantém o negócio. Mas vem outras dificuldades, né? O que eu quero me referir é o que se soma a isso. Bom, tem o financeiro, ok, o financeiro precisa estar alinhado. E aí entra mais a parte de gestor ali, né? É isso que eu me refiro. Então, as pessoas como as pessoas me entendem como gestor agora não é fácil também, né? Tem a questão que tu precisa valorizar o teu trabalho, né? E isso ficou no passado, acredito que vai ficar cada vez mais, cair no esquecimento, da questão da mulher não valorizar o seu dom e não valorizar o teu trabalho em si, né? E na minha área, eu percebo que isso acontece diariamente, a questão de não valorizar seu trabalho, aonde agrega conhecimento, produtos de qualidade, tempo, muito tempo, porque demanda a questão muito mais, às vezes, que tu tá preparado para um atendimento ali, né? Porque envolve a questão, como a gente falava antes, uma autonomia, mas para chegar nesse ponto, tem todo antes, né? Tem todo antes. Organizar a casa, ter os profissionais, pensar a estrutura toda e principalmente a emocional da gente, né? Então, isso agrega, sim, no valor final ali, que eu acho que está mais que na hora da mulher, no meu meio, falando, tá? No meio da beleza, se conscientizar e se posicionar com respeito a isso. Porque, às vezes, né, eu já ouvi de cliente muito, vai lá naquela mulher que tu volta a outra pessoa, vai lá fazer tua unha, vai lá que tu volta a outra pessoa, aquela mulher te faz bem, não sei porquê, né? Então, hoje a gente percebe assim, temos mercado para tudo. Eu sempre acreditei assim, independente, né? Esse mercado que a Andréia está trazendo, e esse de eu ter puxado o gerenciamento por parte dela, do papel hoje, né? Disso que ela está falando, desse olhar, desse motivador dela, assim, né? De entender que tem que pensar no todo, na casa, nos profissionais, no produto, porque o cliente não percebe isso, né? E às vezes ali que estão os bloqueios, muitas vezes, dos profissionais para evoluir dentro do seu próprio negócio.
E vocês, enfim, têm muitas coisas para falar também e do que vocês enxergam como os maiores bloqueios das mulheres hoje também. Além dessa questão financeira ali de ter, por exemplo, alguém que fique controlando, de ter questões que talvez não é da nossa alçada, né? Não é da alçada de vocês, quando, enfim, estão ali para impulsionar, mas tem coisas que a gente não pode tocar. Sim. Quais outros bloqueios, assim, vocês percebem? A Andrea falou uma coisa que é muito real, que é sobre os profissionais se valorizarem, né? Se valorizar a sua história, a formação, enfim, o tempo para estar ali na frente de um cliente. E isso é uma coisa que a gente percebe também nas clientes que a gente atende, independente do segmento. Por quê? Como nós chegamos depois no mundo dos negócios, né? Como nós, antigamente, desde que o mundo é mundo, o papel da mulher era doméstico, né? Nós éramos feitas para ficar em casa, para cuidar dos filhos, para cuidar dos maridos, dos pais, enfim. E até para nós podermos portar dinheiro, tanto que as roupas das mulheres até um tempo atrás elas não tinham bolsos, né? Porque a mulher não precisava portar dinheiro, quem portava dinheiro era o homem. Então, a gente precisava depois precisou de autorização para poder trabalhar, para poder ter conta no banco, enfim. Demoramos um pouco mais que os homens para sermos consideradas cidadãs da mesma forma. Então, por termos chegado depois, isso impacta no nosso empreender, isso impacta na nossa autoestima. As mulheres, elas têm vergonha de falar sobre dinheiro, as mulheres têm vergonha de falar mais abertamente sobre negócios, sobre lucro, de fazer uma proposta mais incisiva. Por quê? Porque é esperado da gente um papel mais... Seja legal, seja querida, isso, seja bonitinha. Sorria e acene. Uma mulher que chega, que se coloca, que se impõe, ela assusta. Mas é assim que os homens ganham dinheiro. O mundo foi feito dessa forma para os homens ganharem dinheiro. Então, para a gente ter a nossa independência financeira, independente de relacionamento, né, independente, a gente precisa começar a falar mais sobre dinheiro e entender o dinheiro. E para quem empreende, principalmente, tem uma máxima assim que a gente sempre usa, que é: a primeira coisa é separar o dinheiro da empresa do dinheiro da empresária. É a parte mais difícil, principalmente para quem é autônoma, mas conseguir entender que eu, empresária, tu é a prestadora de serviço e tu também é a dona da empresa. Então, é a primeira assim, sugestão e dica que a gente pode dar para quem trabalha por conta própria, é fazer isso, a primeira coisa. E buscar entender, compreender de onde o dinheiro vem, a precificação, se está certo, quanto que está sobrando, porque às vezes aquela mulher ela está trocando dinheiro, ela está trabalhando um monte, se cansando, e no final do mês ela está trocando. E é muito triste quando a gente percebe isso e a gente tem que mostrar. E daí ela é obrigada, como a Andrea falou, a rever o seu preço, a cobrar um valor justo. Mas quanto tempo ela foi perdendo, né, de ganhar dinheiro? E graças a Deus, né, isso vem ficando. A gente está conseguindo vencer. Sim. Com ainda muitos obstáculos, Muita né? luta, né? Mas olha só como o mercado de trabalho da mulher vem crescendo. E falo por mim porque há 20 anos atrás eu trabalhei em empresas onde eu me destacava, mas não na liderança, né? Então, muitas vezes a gente se apega ali num tempo, num período e deixa de buscar se evoluir, talvez porque em casa, né, como tu falaste, né, deixa isso que meu marido toma conta, ou deixa a questão da planilha, né, então, quando tu entra no negócio, eu acredito que tu precisa sim entender de tudo que está dentro da tua casa. Né? A tua empresa é a tua casa. Exatamente. Tu precisa saber o que tem lá no laboratório, o que tem lá na cozinha, o que está para chegar. Né? E é a construção do total, de tudo. E infelizmente, né, o mercado não é fácil, eu acredito, né, porque estamos aí, estatísticas, né, mas encorajamento. Eu vejo hoje na mulher
né? A questão, vamos lá. Até tem pessoas que repetem essa minha frase, vamos lá, vai passar, vai dar certo. Ô, Andréia, vai dar certo. E vai dar certo, gente. Está dando certo. Vai dar certo e vai continuar dando certo. Esse encorajamento da Andréia aqui só nos mostra que o trabalho de vocês dá certo, ele chega a quem precisa. Essa tua motivação que ela vem lá de dentro, ela vem por muitos motivos, funciona também, a soma de tudo é um resultado muito positivo, muito próspero. Nós vamos continuar falando no próximo bloco. Isso aqui, ó, passa voando. E eu tenho muita coisa legal ainda para falar com essas mulheres incríveis, inclusive divulgação de evento que vocês gostam, todo mundo gosta de evento bom, evento legal. Então vai ter no próximo bloco. Inovação não é tendência pronta, é intuição afiada. É sentir o movimento antes que ele vire coleção. É decifrar comportamentos antes que virem desejo. A primavera-verão começa muito antes do calendário. Ela nasce da leitura do tempo, da curadoria certa e da coragem de escolher o novo. É por isso que o SIC acontece na hora exata e traz materiais mais leves, cores pensadas para o calor real, design com forma, conforto e intenção comercial. SIC 2026. Lançamentos de primavera-verão em calçados e acessórios, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. SIC. Moda é o nosso negócio. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Voltamos no segundo bloco do Estação. Mulheres incríveis falando sobre negócio, sobre carreira, sobre coragem, sobre transformação, muitas coisas acontecendo nessa sexta-noite.
E passa tão rápido, como eu falei, né? Passa tão rápido. A gente estava conversando aqui sobre exemplos de negócios que deram certo. Tenho aqui ao meu lado a Andréia, que, enfim, idealizou um negócio que hoje tem 9 profissionais junto com ela, e tem no meu outro lado aqui, né, essa empresa que vê transformações acontecendo diariamente, evoluções também, mulheres sendo transformadas a partir de conhecimento, a partir de encorajamento, a partir de ferramentas que podem ser simples, né, mas são muito transformadoras. Que exemplos que acontecem lá por São Leopoldo, de empresas de mulheres? Gosta bastante de contar, que tem tudo a ver com o tema e fala de finanças também. Tem uma premissa lá na Trampolim que a gente segue, que é adaptar o método a cliente e não ao contrário. Antes da gente ter a Trampolim, quando a gente teve os nossos negócios, a gente passou por alguns processos de acompanhamento, assim, e a gente sentia que a gente tinha que se adaptar. Era aquela planilha, era aquele jeito, e se a gente não entendia ou não fazia sentido para o nosso jeito, não tinha outra forma. Então, desde o início, a gente adapta, até porque cada pessoa tem o seu jeito de aprender, o seu jeito de interpretar. E isso faz todo sentido quando tu precisa que a pessoa entenda algo complexo, por exemplo, como é finanças, né, que é onde a maioria tem dificuldades. E aí esse caso é muito legal, que era uma professora de educação física, ela tinha um estúdio pequeno, e nós éramos alunas, e ela se formou, abriu o estúdio e ela era a prof. Ela cuidava do negócio com o que ela sabia, mas ela era muito mais prof do que empresário. E aí veio a pandemia, e daí ela se assustou e nos chamou e nós começamos a consultoria com ela. Mas ela é ligada no 220. Tu não conseguia colocar ela na frente de um computador e dizer, olha só, agora a gente vai olhar esse Excel aqui, tu vai lançar uma coisa por coisa. Não, jamais. Então, como que a gente fisgou ela? A gente começou a pedir para ela anotar num caderno. Uhum. Daí ela começou a pegar o hábito de registrar as entradas e as saídas num caderno. Porque ela precisava aprender o método para depois ela usar ou uma planilha ou um sistema, enfim, né? E aí ela começou a entender o porquê que ela tinha que anotar, começou a ver o resultado que dava, que respostas isso trazia para ela. Dali a gente conseguiu migrar com ela para um Excel. Uhum. Nossa, foi assim, né? A gente quase soltamos fogos, assim. Quando ela entendeu que ia facilitar, que ela ia somar automático, que ela ia... Fomos pro Excel. Evoluímos até que ela decidiu contratar um sistema para a academia dela. Um sistema de gestão que tinha área financeira, tinha controle de alunos. E aí a gente nunca esquece, um dia em reunião, ela olhou para nós e disse assim, ai, gurias, vocês não têm noção do que vocês conseguiram fazer comigo. A sensação que eu tenho é que eu tô pilotando uma nave. Isso para nós valeu a pena cada sacrifício, cada vez que a gente quebrou a cabeça para pensar como que a gente ia fazer ela entender aquilo, porque tem muita didática envolvida, né? Claro. A gente não tem uma metodologia pronta que a gente chega e entrega numa caixinha. E quando ela falou aquilo, a gente sentiu que ela realmente tinha se empoderado do negócio dela, que ela se sentia pilotando uma nave. Então foi, assim, inesquecível. Imagina, né, uma empreendedora que nunca tinha olhado para os seus números daquela forma, nunca tinha tido os benefícios de olhar para o resultado, de ver o que ela podia tirar de bom com aquilo, né? Então a gente começou da maneira mais fácil, que era ela levando o caderninho dela para onde ela fosse, então ela conseguia fazer aquilo ali de uma maneira muito mais tranquila, e daí ela viu os benefícios, né? Porque daí no final do mês nós olhamos juntas os resultados e ela disse... Ah, tá, é isso aqui que eu vou ter então, né? Ah, bom, então a partir dali ela começou a entender o que ela teria com a planilha também, depois com o sistema e tudo foi ficando mais fácil, né? Isso é tão precioso, porque o que vocês estão fazendo é a didática na mais pura didática, né? Que é de fato fazer com que a pessoa faça. O mais importante é ela fazer. Não precisa ser da tecnologia mais avançada, tanto que depois ela viu que era mais fácil a tecnologia mais avançada, mas ela sabia como funcionava. Exatamente. Por trás disso, né? Ela quis. Ela quis. Ela se abriu. A premissa básica é a pessoa querer, Foi né? uma construção. É, isso. Né?
Enquanto que tu falava ali, eu fui lembrando assim também um pouco da minha história como empreendedora, e antes disso, né, eu abri mão da enfermagem, iniciei, quase me formei, e nesse meio tempo me surgiu a proposta do Rebuild. E foi impactante para mim também, porque viria não só eu ou 2 ou 3 mais parcerias, né? Porque na Rebuild são todas parcerias, nós somos uma equipe com parcerias. E eu passei também toda essa construção de trabalhar, eu e a minha agenda, onde eu ia, era eu e a minha agenda, com minhas anotações, com minha ordem ali. Eu passei também por toda essa construção, toda. E é impressionante, assim, como a gente pode, a gente consegue. Tem que deixar, né? Um coração. Eu digo que o princípio de tudo também é tu ter um coração pronto para aprender, né? E ela foi. Tá aberta, né? Tá aberta. Desde o início ali, ela foi se aquietando, ela foi se ajeitando, e a Andrea teve muito disso. Eu fui me abrindo, trabalhar com a equipe. Não faz muito tempo que eu demandei uma boa parte, né? Deleguei uma boa parte, porque se faz necessário. Que é uma outra conquista também, né, E André? uma coisa Conseguir também que a gente delegar. aprende ao longo, né? Estou aí com meus 49 anos. Ninguém chega a lugar algum sozinho, gente. Ninguém chega, né? Olha que trabalho maravilhoso, né? Foram lá e foram construindo. É muito gratificante mesmo. A gente poder olhar e tu perceber assim, nossa, eu fui assim um dia, meu Deus, quanto tempo perdido, né? Eu poderia ter, quem sabe, agilizado, facilitado a mim mesmo. Então, volto a dizer, sim, temos autonomia, temos sim a questão de poder administrar melhor o nosso tempo, mas, e por trás dos bastidores, tem muito ainda, né? Isso que você falou agora, né, do quando eu me percebo ali, eu domino, né, o negócio, a gente estava falando antes nos intervalos, no intervalo aqui, do quando eu entendo o básico, né, todo mundo fala isso, mas o feijão com arroz, bem feito, é o que faz a diferença, e faz mesmo, porque assim como, né, você fez o arroz com feijão bem feito lá, fez um trabalho bem feito, ok, eu posso passar para a próxima fase. Então agora eu me sinto, né, nesse lugar. Essa questão eu digo que tu vai te lapidando, né? Tu vai te lapidando. Quando tu pensa que não, acho que até aqui deu o mercado da beleza, não é. É sempre insaciante. Tu nunca chegou no topo. Tu tá sempre ali buscando, se atualizando, se mantendo de pé e acima de tudo, pensando que existe a questão da essência. Tu precisa manter a tua essência, né? Quem é a Cláudia, né? Eu gosto de falar que as minhas clientes, mas eu quero, André, ser atendida por ti, né? Eu tenho saudade do teu atendimento. Então, nesse tempo de rebuild e de a esmalteria que eu tive antes de dar início à construção da rebuild, eu percebi que foi construído com a minha cliente a questão que ela depositou em mim, ela confiou em mim, né? A um bom trabalho, um atendimento, algo acolhedor. E isso, sim, faz parte de toda aquela construção que a gente falava no início ali, né? Vamos agora abrir o Excel, vamos agora começar assim, né? Mas antes de chegar aqui, nossa, cheguei nesse resultado de números, mas não esqueça que a essência continua sendo. E isso é muito individual, mas esse do método, até que as meninas estavam falando antes, de conseguir passar o método adiante, não é fácil.
Porque é o Não jeitinho gurias, de trabalhar, não e aí a gente tem esse Não costume, né? É algo assim que te dá uma chacoalhada, né? Como assim? Vou entregar a minha demanda, a minha história, sabe? Adiante, mas se faz necessário. Se Faz faz, eu necessário. acho que vocês veem muito isso na prática. E que mais negócios acontecem lá por São Leopoldo ou outras cidades também que vocês impulsionam? Que formatos, né? A Andrea trouxe muito esse do ramo da beleza, mas que outros formatos têm mais acontecido nesses últimos anos? Sabe que complementando isso que a Andrea falou Fala. agora são as dores do crescimento, né? A gente Sim. sempre fala, vira e mexe, os negócios passam por isso, né? É a hora de delegar, é a hora de, se eu não passar adiante o meu conhecimento ou o meu jeito de atender, eu não vou crescer, então eu preciso fazer isso, eu preciso abrir mão de algumas coisas para treinar uma equipe, para conseguir que eles sigam fazendo algumas coisas e eu dê atenção para outras, né? Então, não é fácil. E a gestão de pessoas por si só, né? Não é fácil. Exatamente. Então, É um desafio diariamente, gente. Diariamente. é. Eu digo que tu engole, tu vai digerir, tu vai respirar e tu vai buscar o equilíbrio para te manter de pé e plena. Porque, E bonita, né? Oh! No salto, no salão. olha, tu tá sempre plena, né? Obrigada. Por trás dos bastidores, não queira. O É ramo da maravilhoso. beleza, ele é... Acho que assim como os nossos negócios, eles se parecem porque a gente gera transformações, né? A Andrea gera uma transformação de autoestima e a gente sabe que quando a mulher ela tá com a autoestima elevada, ela se sente mais capaz de realizar coisas, né? E assim como a mulher também tem que estar aberta, por exemplo, para chegar lá no teu salão. Hoje eu vim cortar, hoje eu vim trocar a cor, hoje eu vou passar um esmalte que eu nunca passei, hoje eu vou fazer um procedimento que eu nunca fiz. Quanto tempo ela ficou, às vezes, maturando aquilo, né? Mas eu admiro muito o teu trabalho, a tua história, porque além do mercado da beleza, como tu falou, toda hora tem uma mudança, tem uma técnica nova, tu tem que estar sempre, sempre, sempre se modernizando e inovando e nunca chega, né? Quando tu Não. acha que sabe tudo, É um tem uma mercado coisa nova. insaciável. Digo que- Insaciável. Mas a gestão de uma equipe, né? De parceiros, que é diferente, né? Do que uma hierarquia CLT, vamos dizer assim, é um outro dinâmica. tipo, é uma outra dinâmica. Uma então, outra assim, gestão, é uma gestão que não é uma gestão, né? é uma gestão diferente. Então, assim, É. meus parabéns, sabe, pela tua história, por tu ter chegado até aqui. Obrigada. A gente já teve um processo de consultoria com um salão lá em São Leopoldo de uma cliente e a gente passou por esses perrengues com ela, assim, de gestão, de parceiros, né? Então, É algo que acontece muito ainda, assim, aberturas de novos negócios na área da beleza é mais comum, assim, com relação Não, acho que a gente nunca teve nenhum, né, abertura de Do negócio zero, na não. área da beleza, não. Mas outras aberturas de negócio, sim, a gente faz bastante, né? Porque a gente tem essas duas frentes, né, na consultoria em si. A gente tem a consultoria de novos negócios, onde a gente pode ajudar a empreendedora a tirar um negócio do papel. Então, a gente tem uma metodologia que a gente ajuda, tem pesquisa de mercado, viabilidade financeira, tudo para que ela consiga abrir esse negócio de uma maneira mais firme, né? Empreender ainda segue sendo um investimento de alto risco no Brasil, mas a gente consegue deixar isso um pouco mais firme, assim, né? Um pouco mais realista, né? Infelizmente, infelizmente ainda é uma das formas, um dos motivos de maior falência das empresas no Brasil é a falta de planejamento. Então, essa consultoria é uma forma disso não acontecer, né? E a outra consultoria é a consultoria de gestão, que é onde hoje estão 90% das nossas clientes, né? Que é essa consultoria contínua, onde a gente se encontra ali de 15 em 15 dias, 20 em 20, para fazer esse acompanhamento, que a gente brinca que a gente serve como sócia de aluguel, né? Porque daí a gente fica ali ajudando a resolver perrengue, ajudando a crescer, ajudando a inovar, um olhar de fora, né? Leva ferramentas. Porque quem tá dentro do negócio, a gente fica meio cego. A gente sabe porque com a gente é assim, a gente também obtém ajuda consultor externa. precisa consultor também, né? Assim como o psicólogo precisa fazer Isso aí. terapia. Então, a gente precisa de alguém de fora
para olhar para o nosso negócio e às vezes nos mostrar algo que a gente não está enxergando. E Uhum. não só apontar as questões, apontar os caminhos também, né? Trazer as ferramentas, trazer as soluções. Uhum. Assim, essa empresária, ela ganha tempo, ela sai na frente do que se ela tivesse que ficar tentando sozinha, buscar a solução sozinha, descobrir onde é que está o problema sozinha. Então, a consultoria, ela é um investimento que se paga mês a mês, porque tu resolve, tu avança e tu ganha competitividade. E é personalizado, né? Isso Total. faz muita diferença, mas eu quero falar de uma coisa, a gente tá quase chegando no final do programa e eu não falei do Já? evento. Meu Deus. O que a Trampolim vai trazer em São Leopoldo? Pode falar. Então, nós estamos organizando a 2ª edição de um evento que se chama A Rua é Delas. É um festival de rua, onde a gente fecha a quadra na frente da Casa Trampolim. Uhum. E é um evento totalmente focado para dar protagonismo para as empreendedoras. Então, só empreendedoras expõem, só mulheres. A gente tem uma feira de economia criativa, comida só de mulheres, bebida só de mulheres, a atração musical é só de mulheres. Então, é para dar esse protagonismo mesmo. Mas mais do que esse momento de contexto de negócios para elas, onde elas vendem, aparecem, enfim, a gente tem um tema esse ano que é muito relevante, apesar de muito triste, que é como o empreendedorismo feminino ele pode salvar mulheres de situações de violência. Justamente pelo assunto que estamos falando hoje, que é a autonomia financeira. Porque a maioria das mulheres, isso é dado de pesquisa, elas não saem desses relacionamentos violentos porque elas não têm como se sustentar. E é muito triste, porque às vezes a gente ouve pessoas, né, que não têm esse conhecimento falando, gosta de apanhar, fica porque quer. Não. Às vezes ela tem 2 filhos, ela se dedicou para casa, ela se dedicou para o lar, e ela não tem renda. Onde é que ela vai morar? Sabe? Como que ela vai pagar um aluguel? Como que ela vai sustentar as crianças? Então, quando essa mulher entende que existe a possibilidade dela empreender fazendo algo que ela gosta, que ela sabe, dali pode gerar a renda dela, ela se sente segura para sair mais facilmente desse tipo de situação. Para fazer uma escolha, né? Exatamente. Que Daí ela é tem uma muito escolha. simples para muitas mulheres e para outras, infelizmente, não é muito difícil e às vezes impossível, né? E muitas permanecem assim. Então, o evento ele ia ser agora, esse domingo que passou, só que daí a previsão do tempo não nos ajudou muito, mas ele vai ser no dia 7 de junho, das 15 às 20 horas, na frente da Casa Trampolim em São Leopoldo. É um evento gratuito para toda a família. Lá Estão todos convidados. É Rua Florencio Câmara, número 611. É bem no centro. Como é que faz para quem quiser participar? Ainda dá tempo? Quem quiser se inscrever para apresentar um negócio, enfim? Dá tempo. A gente tem ainda vagas tanto para patrocínio de marcas que querem apoiar o empreendedorismo feminino, quanto para expositoras. Os links eles estão na nossa bio do Instagram, @somostrampolim. E qualquer dúvida também pode nos chamar no direct, a gente conversa por ali, a gente encaminha. Esse é um evento que vem acontecendo já, é primeiro? Assim? É a 2ª edição. A gente pretende fazer mais um. A gente teve um ano passado em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino. E aí queremos ter outro mais pro final do ano. Então provavelmente a gente tem aí a 3ª edição. E será que não vem para Novo Hamburgo? Quem sabe, assim, uma edição cidade vizinha? Nossa, a gente iria amar. Quem sabe, gente? Mulherada tem que comentar no vídeo aqui do Isso YouTube, aí. tem que comentar, tem que compartilhar, comentar lá no perfil das meninas que é Somos Trampolim, @Somos Trampolim. @Somos Trampolim. Quero evento em Novo Hamburgo. Isso aí, as empresas que se interessam pelo tema e querem apoiar o empreendedorismo feminino, nos chamem, que a gente vem, organiza, traz o evento todinho, a gente só precisa de apoio. Porque é um evento gratuito, né? A gente precisa de patrocínio para que ele aconteça. A gente faz essa parceria, só rapidamente, Claro. gente faz essa parceria com a Interventura, que é a nossa cliente, já há bastante tempo, e nós cliente delas. A Júlia, ela é arquiteta e urbanista, e ela tem toda essa expertise de ativação do espaço urbano. Então a gente consegue todo esse fechamento de rua, essa ativação
dos expositores, tudo isso, essa curadoria junto com ela. Sim, não é então- só lá fazer um evento no meio da cidade, Não. né? Tem um Isso, penso ali então na a gente organização. consegue também super vir pra cá com essa facilidade, que a gente De sabe, já ter assim, a estrutura, Júlia sim. nos leva pra Novo Hamburgo, ela Já traz ter pra cá, logística. entendeu? Uhum. Isso Ela aí. é uma empresa de place making, que é um termo novo, assim, a Júlia é pioneira nisso aqui no Vale dos Sinos, Uhum. que é a transformação de espaços pela cidade. Então pode ser um evento, como a rua é delas, como pode ser um parklet, que é aqueles espaços que parecem um deck na frente das empresas, então ela É fazer a cidade ficar mais movimentada, Exato, segura, para as né? pessoas e menos para carros. Isso. Quem sabe um negócio de beleza no meio disso, assim. Pois então, eu tava ouvindo ali, eu pensei, disse, olha, eu vou me meter nesse negócio aí também, né? Olha lá, vamos conversar, André. Vamos lá, vamos unir as forças. É isso claro. aí, é isso Porque aí. sozinho não chegamos em lugar algum. Exatamente. Novamente, né? É um espaço Vamos sim. fantástico para isso. Posso incluir, sim, ali, divulgar e a gente unir as forças. Nossa, já vamos marcar uma reunião. Ó, cenas dos próximos. Ó, isso assim, ó, Olha gente. só. O que as gurias estavam falando é que sozinha a gente tem um limite, né? A gente falou antes. A gente tem um limite, a gente atende, sei lá, um número X de clientes, a gente tem um esforço que a gente consegue abraçar, porque a gente tem as outras coisas também para fazer muitas mulheres e vocês são exemplos disso. Eu sou exemplo disso, vocês tenho certeza que também são. A Trampolim, a Rebuild é uma parte da vida de vocês, Sim. né? Tem muitas outras coisas que a gente abraça, então poder se entender nesse universo, assim, Certeza. é muito importante, né? E se fortalecer juntas, assim, né? Aí, eu aceito, desde já. Eu aceito. Ao vivo, assim, ó. vivo. Ao Amém. vivo. Aceito, vamos lá. Vamos lá. Convite Certeza, aceito. Pode contar conosco. Assim, ó, coisa agora, vamos jogo rápido. O que ninguém conta lá do bastidor, assim, que não é legal, mas tem que fazer todo dia. Lá na empresa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Não tem pra onde fugir, entradas e saídas todos os dias. Todos os dias. Aprendizado que precisa. Isso. E separar as contas pessoais da conta da empresa. Eu já tô partindo do princípio que já está Isso, separado. Que já sabemos, check, já Isso, sabemos isso aí. disso. Isso. O que acontece lá no bastidor que ninguém imagina, mas que dá pra contar aqui pra todo mundo saber também. Não é pra né, ficar uma coisa assim muito. Simplesmente acordar 3 horas da manhã e não dormir mais, porque temos compromisso no dia seguinte e isso nos tira, assim, o sono. Mas a boa notícia é que no final do dia se conquista. Impressionante, gente. De uma forma, de um método, de outro. Ou é naquele dia, ou na sequência, deu certo, conseguimos, vamos lá. E é impressionante mesmo. Eu tô encantada com a motivação dessa mulher. Ela Eu falei por fala, isso que ela tinha que estar aqui. impregna na gente, assim. É Verdade. muito bom, é muito bom. Isso Sim, representa é o. vivência de Uhum. experiência mesmo, e porque né, tem fase da vida que tu tá assim, daqui a pouco tu tá. Isso é o que te faz, né? Te prevalecer, é te manter e buscar cada vez mais e te fortalecer e te alimentar com o que tu tinha antes, com o que tu tem hoje, né? Isso para mim é fundamental, é quase que é parte de mim. Isso não, né? O que tu tinha, o que tu fez, o que tu conquistou hoje, né? Tu tem forças e tem condições de ir mais, mulher. Tu pode ir mais, mulher. Não te detenha detalhes ou obstáculos ou, poxa, eu não vou postar porque eu estou apegada ao que vão julgar sobre mim. Isso está caindo cada vez mais. E eu venho ouvindo isso. Falou por mim, porque a Cláudia aqui me fortalece muito quanto a isso. Tu precisa aparecer mais. De fato. Porque o nosso exemplo vai, quem sabe, quem está nos assistindo hoje, né, precisava ouvir. A gente tem que se esfregar e a gente tem coisa boa, né? Ai, sai com nossa, um pouquinho, com assim, certeza, né? com E certeza. a gente sai com alguma coisa daquela conversa, Sim. com alguma sensação, isso que E tu tá trazendo vice-versa. Exato. Tu recebe do teu cliente,
entrega também, então é um alimento diário, é um descobrimento diário, é muito interessante. De mulher para mulher, muito legal. Meninas, mulheres, finalizamos a nossa sexta prontas para ir para casa, tomar um chazinho, descansar, esse frio, uma sopinha, qualquer coisa. Mulherada, gente, não esqueçam, dia 7 de junho temos a Rua Delas, em São Leopoldo, na frente da Casa Trampolim, um evento gratuito para impulsionar mulheres fazendo seus negócios acontecerem em São Leopoldo e, quem sabe, em breve, em Novo Hamburgo. Que tal? Gente, terminamos hoje a estação, assim, tô muito feliz, porque espero que lá tenha plantado uma sementinha, quem precisava ouvir coisas boas, então se esfreguem em mulheres que possam te impulsionar, te motivar e te dar ferramentas para construir o teu negócio, tirar o negócio do papel ou fazer a gestão dele para crescer ainda mais. Tenha um excelente final de semana e nos vemos em breve.